Bom, pessoal, mas agora nós vamos falar de um assunto que, se você não tem, com certeza conhece alguém que sofre com isso. Gente, eu tô falando da gastrite. Esse mal é uma inflamação da mucosa que reveste as paredes internas do estômago e pode ser aguda ou crônica. Usar determinados medicamentos, ingerir muita bebida alcoólica ou refrigerante são algumas das causas para se ter a gastrite. Os sintomas mais comuns são dor e queimação no abdômen, náuseas também, vômitos e até mesmo a perda de apetite. Pois é, para nos explicar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui o Dr. Luiz Renato Faoro, que é gastroenterologista. Seja bem-vindo, obrigada pela presença aqui no nosso programa. Obrigado. Bom, gastrite, muita gente o tem, doutor? Muita gente mesmo. Hoje em dia é enorme a quantidade de gente que tem gastrite, tem sintomas digestivos. Alguns desses que pensam que tem gastrite têm refluxo também, que é um dos grandes males hoje em dia. Nos últimos anos, a doença de refluxo ultrapassou em frequência os casos de gastrite. Nossa, mais ou menos quantas pessoas? Tem uma estatística para a gente passar para o pessoal de casa? Hoje em dia se sabe que mais de 50% ou 60% das pessoas da nossa população tem gastrite ou tem doença de refluxo ou tem as duas. Tanta gente assim? Muita gente. Meu Deus. Muita gente. Tá, eu até citei, dei um breve apanhado aqui, mas vamos lá, explicando da forma, lógico, bem correta, aqui didática de um profissional aí especializado nessa área, o que é a gastrite? A gastrite basicamente é um processo inflamatório da mucosa da parede do estômago e ela causa uma vermelhidão. Com isso, o estômago secreta enorme quantidade de ácido e a pessoa começa a ter sensação de acidez, de queimação, de azia, de dor, contrações na mucosa do estômago. Isso vai se tornando frequente semanas, meses ou até anos. Pessoas têm um quadro inflamatório de gastrite. E a gastrite, se não tratada, ou seja, tem gente que negligencia a doença, fica ali convivendo com a dor e deixa por assim mesmo. Pode vir a acontecer o quê? Ainda bem que não é uma doença grave, mas pode evoluir com o tempo em pessoas não tratadas a úlcera e até o câncer gástrico. Qual é a relação da gastrite com o câncer gástrico? Antigamente se achava que a gastrite sempre tinha uma origem emocional. Chamava-se gastrite nervosa, todo mundo conhece esse termo. Hoje em dia é um termo abandonado. Claro que muitas pessoas têm uma sensação de dor, de queimação, esses sintomas, como se fosse uma gastrite, mas na endoscopia o exame é absolutamente normal. Portanto, essa pessoa não chega a ter uma gastrite como um diagnóstico correto, mas tem uma dispepsia funcional em que ela tem sintomas, muitas vezes ligado à alimentação. Você falou em café em excesso, álcool, temperos, molhos, produtos químicos, cigarro, uma porção de coisas que hoje em dia as pessoas fazem na alimentação com hábitos inadequados e evoluem com sintomas digestivos. Alguns deles vão evoluir com gastrite e uma das principais causas da gastrite é o H. pylori, que é o Helicobacter pylori. É uma bactéria. É uma bactéria que foi descoberta há cerca de 20 e poucos anos e antes disso se pensava sempre em gastrite nervosa. Quando houve a descoberta do H. pylori, houve uma revolução de tratamento porque passou a ser usado um tratamento com antibióticos nessas pessoas, o que beneficiou enormemente. Então, muitas dessas pessoas que têm H. pylori, elas podem evoluir com o tempo para úlcera gástrica. E hoje em dia se sabe que também a presença de H. pylori durante muitos e muitos anos no estômago, sem tratamento, pode evoluir para câncer gástrico. Nossa. Daí a relação, né? Com o câncer, que a gente citou. Bom, pessoal, nosso programa aqui é ao vivo, você sabe disso, então qualquer dúvida que você tenha relacionada à gastrite, pode ligar para cá que a gente esclarece. É o 3381-3200. 3381-3200. Bom, a gente deixou claro aqui, então, que gastrite nervosa não existe. Porém, o estresse, ele leva, ou seja, ele é uma causa? Não. O estresse não leva a uma gastrite propriamente dita, mas leva a pessoa a ter sintomas. Então, a pessoa tem sintomas, tem dor, tem queimação, mas você examina essa pessoa na endoscopia e é normal. Portanto, ela pode ter o que eu falei, dispepsia funcional ligada à tensão, ligada a café, ligada a álcool em excesso, refrigerantes, temperos, produtos químicos na alimentação, ou ela pode ter refluxo, pensando que tem gastrite, mas ela tem doença de refluxo. Como a doença de refluxo, eu quero fazer um alerta, já que
estamos conversando sobre gastrite, nos últimos anos a doença de refluxo aumentou muito em frequência justamente por causa dos maus hábitos de alimentação nos últimos 15 ou 20 anos. A piora é enorme. Você vê como a população está nos Estados Unidos com muito mais casos de doença de refluxo e com uma alimentação pior nesse aspecto que a nossa. O refluxo, só para a gente entender, a diferença do refluxo com a gastrite. A doença de refluxo é quando o cárdia, que é aquela válvula que fecha o estômago, ela se mantém mais frouxa e vai permitindo refluxo de alimentos, de ácido ou de ar do estômago para cima. E isso leva a pessoa a ter muitos sintomas. Como os sintomas muitas vezes são parecidos, a pessoa acha que tem gastrite, mas na verdade tem doença de refluxo. Completando a minha ideia, a nossa população, hoje em dia, nos últimos anos, está se espelhando em alimentação como nos Estados Unidos, onde se come molhos, temperos, químicos enormemente, refrigerantes, numa quantidade muito superior ao que nós aqui fazemos. Sim. É claro que as pessoas que têm aqui alimentação boa, natural, saudável, elas têm muito menos chance de desenvolver sintomas ou até gastrite ou até doença de refluxo. Mas a doença de refluxo está crescendo por causa disso. As pessoas não têm atividade física, estão ganhando peso, estão ganhando gordura abdominal, comem muito a em quantidade. A obesidade também gera? Sim. Comer rápido e comer em grande quantidade. Então, isso faz com que o estômago fique muito cheio e dilatado, força a válvula, que deveria ser firme e fechada, a ficar frouxa. E isso vai gerando sintomas de refluxo. Então, comer devagarzinho. Comer devagar, eu falo isso todos os dias, poderia ter uma gravação. Comer devagar, comer pouco, comer alimentação saudável, escolher alimentos mais saudáveis. Claro que você vai tomar um refrigerante às vezes, mas muitos pacientes que a gente atende, eles tomam refrigerante todo dia, várias vezes. Café, eles tomam demais. Tempero, molho, ketchup, maionese, lanches. Então, o café em excesso, ele vai agredir o estômago. Os molhos, temperos que a gente citou aqui. Bom, a gente tem uma pergunta na linha, uma ligação. Alô, quem fala? É Márcia. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Você fala de onde? Boa tarde, Suza. Assim, eu tenho muitas dores no estômago, incha muito, vomito bastante. Quando eu como alguma coisa, assim, praticamente pode ser pouquinha. Já vomito e dói muito o meu estômago. Isso pode ser sinal da gastrite? Muito bem, obrigada, Márcia. E aí? Pode ser. Pode ser. Mas veja, os sintomas digestivos, isoladamente, ela diz dor, 2, 3, 4 sintomas, a gente precisa ver sempre o paciente como um todo, né? Quanto tempo ela tem esses sintomas, como eles se repetem, é todos os dias, ou é uma vez, 2 por mês, ou é todos os dias ou todas as semanas com sintomas, como é que é o hábito de alimentação dela, como é que é o peso dela. Mas pode ser uma gastrite? Sim, um refluxo também. O fato de chegar a vomitar, isso intitula-se como refluxo também? Não, a doença de refluxo é a doença de refluxo em si. O sintoma refluxo é a sensação de comida voltando ou de ar, arrotos, é um termo normal de se usar, ou de ácido voltando, isso é azia. Refluxo de ácido voltando é azia. O leite causa excesso de leite? Não, o leite não causa sintomas de modo geral. O leite era considerado um alimento extremamente bom e saudável para as pessoas com úlcera e gastrite. Com o tempo, os cientistas viram que, como ele é muito rico em cálcio, observaram que o cálcio estimula a produção de ácido do estômago. Então, mesmo que você tenha grande acidez no estômago e tome um copo de leite gelado, que as pessoas costumavam fazer, ainda vejo alguns fazerem isso, eles se aliviam durante uma meia hora. Mas aquela quantidade de cálcio estimula novamente o estômago a fabricar maior quantidade de acidez. Portanto, os sintomas retornam em pouco tempo. Suco de limão, excesso de limão também deve evitar. Frutas mais cítricas, ácidas, enfim. O limão em si, o nosso limão conhecido aqui como comum, ele não é agressivo ao estômago. Já o limão Tahiti, para caipirinha, ele é muito mais ácido. Então, os alimentos muito ácidos, não que eles causem gastrite, mas eles pioram os sintomas de uma pessoa que tem gastrite. E como a gente falou, grande parte da população tem as Então, a pessoa que tem gastrite, ela tem seus sintomas, mas se ela tomar muito café, se ela beber muito álcool, se ela usar temperos, molhos, ketchup, ácidos, abacaxi, maracujá, ela tem mais sintomas, ela piora os sintomas. Tem muita gente que faz
faz até em jejum, né? Toma o suco de limão em jejum. E é comum esse hábito e não chega a fazer mal. A gente vê alguns pacientes que se sentem bem tomando com o estômago vazio um pouco de limão, mas desse comum, não aquele limão verde. Tá. Deixa claro isso. Os chicletes. Tem gente que fala que mascar chicletes pode realmente desencadear uma gastrite, algum problema de estômago. Não. O chiclete em si não vai desencadear uma gastrite, mas vai gerar mais sintomas numa pessoa porque você, fatalmente mascando chicletes, você fica engolindo ar e você fica engolindo líquido. Você estimula o estômago a produzir secreções ácidas, por exemplo. Então, o estômago pensa que você vai comer ou que você está mastigando. A mastigação é um reflexo que estimula o estômago a funcionar. Com isso, a pessoa acaba tendo hipersecreção de líquidos no estômago, começa a ter azia, começa a ter acidez, começa a se sentir mal. Então, aquela máxima de comer só em 3 horas, que seria o ideal, que a gente recebe de vez em quando nutricionistas, elas falam aqui, também cai muito bem para quem sofre com mal. Claro. Da mesma forma. Tá. Temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, a Laís. Laís, seja bem-vinda. Qual a sua dúvida? Eu fiz uma cirurgia bariátrica, né? E assim, ó, tem dias que eu não consigo comer nada. E nem água não para no estômago. Sim. E assim, cria uma espuma branca por dentro do estômago. Eu sou obrigada a tirar aquilo tudo pra fora, botar tudo pra fora, né? Enquanto que eu não coloco, vai dando ânsia de vômito direto. E assim, ó, será que fiz aquela endoscopia, né? Será que seria viável fazer outro diagnóstico que provasse que seria talvez uma outra coisa? Que seria? E aí, doutor? Cirurgia bariátrica, ela falou. Você é uma pessoa especial porque você é uma pessoa já operada e isso faz com que o seu estômago tenha um comportamento diferente. Eu acho que isso que ela se refere como, assim, espuma branca nada mais é do que saliva em excesso. Então, o organismo está tentando, de alguma maneira, produzir maiores quantidades de saliva para tentar lavar o esôfago. Possivelmente, ela pode estar tendo refluxo e o organismo produz uma quantidade maior de saliva para proteger, porque a saliva é alcalina, ela é o contrário da acidez. Tá? E aí ela sente esse mal-estar com essa espuma que é saliva. Uma pessoa normal produz 1,5 litro de saliva por dia sem perceber. Nossa! Né? Então é uma quantidade grande, as pessoas não sabem disso. E é possível que ela, claro, precise ser bem avaliada com relação aos sintomas. Talvez fazer mais uma endoscopia. As pessoas operadas, elas têm que ser muito bem acompanhadas porque elas podem desenvolver gastrite, podem desenvolver úlcera no estômago operado, elas podem desenvolver refluxo também no estômago operado. Bom, doutor, a gente falou aqui até de exames, né? A endoscopia é o exame principal a se fazer? Existiria outro tipo? Tem gente que não faz o exame com medo da tal da endoscopia, achando que vai doer, enfim, tem muita gente que deixa de fazer endoscopia e saber se tem algum problema ou não. Eu acho bom que você me deu a oportunidade de falar isso, porque hoje em dia as pessoas que passam pela endoscopia são submetidas a esse exame, saem felizes e contentes. Claro, se forem examinadas num serviço bom, de boa qualidade, que hoje em dia é muito necessário. Mas nos últimos 30 ou 40 anos, quando apareceu a endoscopia, no início era um procedimento doloroso, não tinha sedação, os aparelhos eram muito grossos, o paciente sofria para a endoscopia. E nós também, médicos, a gente sofria. Sim. Porque eles passavam mal, esperneavam, vomitavam na gente. Não era bom para nós também, Lógico. mas principalmente o paciente sofria muito. Quer dizer, evoluiu muito. Muito. Com o decorrer dos anos, os aparelhos se tornaram mais finos, mais flexíveis, mais macios, de imagem muito melhor. Quando se demorava 20 ou 30 minutos, há alguns anos, para examinar o estômago, hoje em dia, em menos de 10 minutos, 5, 7 ou 10 minutos, você tem maravilhosas imagens do estômago e consegue fotografar, consegue documentar, enfim, consegue um diagnóstico exato de gastrite, de úlcera, de câncer gástrico, de doença de refluxo com endoscopia. Sobre a dificuldade da endoscopia, também diminuiu muito nos últimos anos devido a medicamentos para sedação e que antigamente não se usava. Né? As pessoas eram examinadas praticamente sem sedação. Hoje em dia, as boas clínicas têm mecanismos de sedação medicamentosa
extremamente bons para os pacientes, isto é, eles não sofrem, tem um período de sonolência, tem 2, 3 tipos principais de sedação hoje em dia e são extremamente bons, de modo que ninguém hoje em dia, raramente alguém se queixa de que passou mal numa endoscopia. Bom, gente, levem isso adiante, né? Levem isso a sério, muita gente deixa de fazer, aqui a gente deixou bem claro. Bom, temos mais uma ligação, alô, quem fala? É o Ademir. Oi, Adenir, seja Aqui da bem-vindo. Itopava Central. Tá certo. Eu gostaria o seguinte, tentar para o doutor. Doutor, é o seguinte, eu como muito pouco, não fumo, não sou de beber,